Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do 2+2 não são 4. Estamos aqui com o Francisco Mendes da Silva, o Jorge Adolfo e o Nuno Nascimento e, mais uma vez, sejam bem-vindos. Como não podia deixar de ser, devemos falar do conflito na Ucrânia, da invasão da Ucrânia pela Rússia e, se calhar, provocar aqui a discussão através da notícia provocadora do TT sobre o papel geoestratégico de Viseu na questão ucraniana. E, portanto, começava pelo Francisco Mendes da Silva. Francisco, o que é que pensas que Viseu, e sobretudo a questão do funicular, as implicações que pode ter para a nossa região? Bem, antes de mais, sobre dar nota obviamente, do apoio, julgo que temos que dar, pelo menos moral, porque não temos outra forma de o fazer para já, à Ucrânia. Eu acho que tem sido um momento de grande demonstração de que havia coisas que nós não tínhamos. Deixa-me só fazer esta nota, até porque eu vinha para aqui e vinha ali a olhar para a fachada da Câmara Municipal devidamente iluminada, e isto que muita gente leva em termos de gozo tem-nos convocado para algumas coisas que nós dávamos por perdidas, como por exemplo a unidade europeia. Não é verdade. Nós temos mostrado, repara que até Sim. países que se têm mantido neutrais no seio da Europa se têm retirado dessa neutralidade para apoiar a luta contra a Rússia de Putin, por exemplo a Suíça, que acompanha as sanções, até a própria Suécia, que tinha uma neutralidade militar e está a dar armamento à Ucrânia. E depois, para além disso, já agora também só para terminar esta parte mais séria, já vou ao resto, não me parece que Portugal vá ficar fora, para já, quer dizer, nós não vamos ter, obviamente não vamos ficar fora das consequências de tudo isto, mas poderemos dar, qual é que é a nossa arma mais importante neste momento? Já falámos aqui, acho eu, de raspão de alguma forma disto, noutros programas. Nós somos um país que sabe receber, somos um país humanista, e neste momento em que nós vamos ter que estar de braços abertos provavelmente para muitos refugiados, acho que a região de Viseu, os seus responsáveis políticos e não só, deviam dar um sinal de que aqui estamos para fazer tudo o que pudermos fazer, aliás, porque já temos uma comunidade ucraniana razoável aqui na região, cruzamos-nos com eles todos os dias, não só em Viseu, mas em Portugal. Eu, este fim de semana, não em Viseu, mas no Porto, fui atendido num restaurante por um ucraniano que tinha, naquele momento, a mãe e a namorada em Kiev, num bairro residencial que estava a ser bombardeado, e a resiliência dele ali foi um sinal para mim e para a minha família que ali estava, de que, de facto, não estamos sozinhos e estamos todos com eles. Mas isto também serve para, agora fazendo a ponte... O assunto é sério, mas também... Não, mas eu vou-te dizer porque é que eu também acho, quer dizer, senti-me, obviamente, impelido moralmente para fazer esta primeira nota, mas depois, de facto, nós quando vemos isto todos os dias, somos também convocados para o contraste da importância que isto tem e para as outras guerras que nós achamos muito importantes e que muitas vezes aqui, e não é só as guerras, os assuntos também são importantes, obviamente, aquilo que se passa na Ucrânia não retira a importância do nosso dia-a-dia, mas às vezes o tom e o conflito como é que eu ia dizer, a agressividade que nós trazemos e que transformamos discussões do dia-a-dia, do nosso cotidiano, Sim. em conflitos de vida ou morte. E esse é um caso deles. O caso fazendo agora a ponte, o caso do Sacrosanto, para o Dr. Ruas, funicular de Viseu. Eu não consigo, deixa-me só dizer uma coisa, eu não consigo ser muito redondo nesta coisa. Eu acho, Viseu gastou 5 ou 7 milhões, uma grande parte foi a fundo perdido, mas é fundo perdido, não quer dizer que o dinheiro seja infinito. O dinheiro pode ser utilizado noutras coisas. Numa solução de mobilidade que não é nem solução nem mobilidade e que é uma coisa bastante inútil. Nós estamos a falar, para quem por acaso esteja a ver e não conheça o assunto, estamos a falar daquele que deve ser provavelmente o funicular com menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada, com menor inclinação e, portanto, mais inútil de todos, em que para aí metade do percurso é plano
E alguém inventou que Viseu necessitava de um funicular para ligar a zona da Feira de São Mateus à zona da Sé, e nem chega propriamente à Sé. Evidentemente que durante estes anos todos o seu funcionamento foi muito limitado. E foi muito limitado porquê? Porque a procura foi basicamente nula. E foi basicamente nula porquê? Porque a utilidade do funicular é nula. É tão simples quanto isto. Não foi por uma questão de desorganização, não foi por uma questão de falha de horários, não foi por uma questão de gestão. Foi porque a ideia é má. E o Dr. Ruas agora, obviamente a anterior Câmara não terá feito muito por aquilo, porque terá percebido a inutilidade daquilo, e o Dr. Ruas agora, como aquilo é uma obra sua, quer de algum modo recuperar aquilo como uma ideia estratégica, tentando, e portanto fica de certa forma abespinhado, eu percebo, quando é confrontado, como foi confrontado, segundo sei, na última Assembleia Municipal, com o Estado e com verdadeiramente, eu não sei se as pessoas disseram isso desta forma, mas com a absoluta inutilidade do funicular. E depois, no seu estilo conflituoso, como se todo e qualquer momento de divergência saudável democrática fosse um conflito de vida ou morte que lhe merece a agressividade e a desconsideração pelos adversários, atua como atua. E eu, sinceramente, quanto ao resto, quer dizer, eu não vejo forma de salvar aquele equipamento, porque é um equipamento verdadeiramente de utilidade muito limitada. É verdadeiramente de utilidade muito limitada, porque quantas pessoas precisam de facto do funicular? Quantas pessoas precisam de facto de estacionar ali para subirem 200 metros? Quantos metros tem aquele funicular? Não sei qual é que é a inclinação? A extensão. Nos últimos anos teve mais tempo parado que a funcionar. E porquê? Alguém se queixou. Porquê? Mas porquê? Porque cada vez que avaria é preciso vir peças da Suíça. Sim. E cada vez que é preciso fazer peças da Suíça, o custo obriga a fazer procedimentos concursais ou de compras. E, portanto, só o tempo que é preciso para resolver uma simples reparação torna impossível a utilização daquilo. Porque demora meses, sem falar do custo. E depois tens outra questão. É tão simples quanto isto. Se tu estivesse disponível para pagar 50 cêntimos pela viagem, aquilo era útil. Aquilo só funcionou enquanto foi gratuito. Ou seja, não havendo nenhum interesse em... se aquilo tivesse um interesse que fosse, era, obviamente, suscetível de ser pago, e sendo pago, aferia-se o interesse e a sua utilidade. Mas aquela solução é uma solução que tem limitações profundas. Faz tanto barulho que a altura em que há mais gente na Sé, que é à noite, não pode ser usado. E, portanto, aquilo que era o efeito dissuasor de eliminar estacionamento, deixa-me só dizer uma coisa. Deixa de ser feito. E essas pessoas que podem retirar de lá a utilidade que tu estás a falar à noite são jovens. Sim. Quando aquilo que nos foi vendido também é que aquilo era importante para as pessoas mais idosas se poderem deslocar. Mas isso não aconteceu. Aliás, ficava muito mais barato, a meu ver, presumo eu, ao município ter um sistema de transportes gratuitos de idosos que necessitassem, do que estar tem linha elétrica, do que ter aquilo. Tem aquela linha dos autocarros elétricos, por exemplo, que faz perfeitamente essa perfeitamente função, integrada com a C1 e com a C2, faz a mobilidade das pessoas. Bom, Jorge Adolfo, se me permitem, eu também estive um pouco ligado a todo este processo, na medida em que é no quadro da aprovação do Polis e da recuperação do Polis da feira e da envolvente que aparece o funicular, a ideia do funicular. Em todo o caso, não sendo eu um especialista em trânsito, mas se a própria Companhia de Caminhos de Ferro em Portugal anda a tentar eliminar as passagens de nível por causa dos acidentes com veículos, eu nunca compreendi desde o início como é que fazem um funicular que atravessa perpendicularmente uma rua com trânsito automóvel, que é a Rua Serpa Pinto. Quer dizer, há aqui uma contradição, para além de que houve inúmeros incidentes ou acidentes pessoais com pessoas
que ao atravessar, no momento de atravessar a linha, quer para um lado, quer para o outro do recinto da feira, colocar o pé nas calhas onde está a linha, e, portanto, aquilo é efetivamente ali uma barreira arquitetónica que dificulta os próprios transeuntes na sua deslocação pedonal ou em veículos automóvel na rua Serpa Pinto. Quer dizer, portanto, do ponto de vista apenas conceptual, parece-me que enferma destes erros. Depois, do ponto de vista financeiro, vocês já apontaram esses custos elevados. Aliás, na última Assembleia Municipal de Viseu foram lá referidos por deputados municipais, portanto, os altos custos, os custos de manutenção, e depois todas estas dificuldades, será que correspondem a uma necessidade de utentes daquele veículo para se transportarem da baixa da cidade, da zona da feira, da zona de onde é a feira de São Mateus, para a parte mais alta, a parte histórica da cidade? Eu penso que aqui a relação custo-benefício deixa muito... Há aqui um déficit muito grande que me parece que não se justifica. É uma solução que tem aparecido, até já depois do nosso funicular, noutras cidades portuguesas, ou com elevadores, ou com funiculares mesmo, ou passadeiras rolantes. Quer dizer, é uma solução que tem ocorrido em outras cidades. Agora, neste caso em concreto, aquilo é mais um problema do que uma solução. Parece-me que insistir quase que cegamente nesta solução parece-me... E porque não... Ok, qual é a alternativa? Parece não reconhecer um erro de início. Quer dizer, costuma-se dizer, nós temos aquele provérbio que é obra que nasce torta, tarde ou nunca se endireita. Eu parece-me que aqui foi a obra que nasceu torta. E, enfim, havia que arrepiar caminho, ou há que arrepiar caminho nesta solução. Parece-me que pode-se encontrar outra solução que não esta. Mas qual seria a solução? Eu quer dizer, se querem eu digo. A única solução que eu vejo, que é coincidente com aquilo que eu disse antes, é acabar com o funicular. É retirar a estrutura. É inútil, não funciona, custa muito mais do que os benefícios que traz. Qual é que é o problema de uma pessoa reconhecer que aquilo não funcionou como era? Quer dizer, é isto, na nossa vida nós não voltamos atrás em muitas coisas. Sim. Em muitas coisas. Porque é que ali vamos continuar a insistir no erro, que vai sair mais caro aos vizienses, vai ser mais caro a toda a gente, vai levar até vamos ter estes custos, que é o custo da agressividade do debate político, por uma coisa em que uma pessoa que não reconhece que houve, não precisamos dizer que cometeu um erro, mas é que não cumpriu os objetivos previstos. Certo, e, portanto, tendo aquilo sido previsto há 15 anos, mais até previsto, uma coisa construído, enfim, montado, já não me lembro como é que foi. Ficava em 2006, 2007, portanto 15 anos. Sim. Portanto, 15 anos, está na altura, de se calhar, e até a coisa, repara, isto até pode ser feito de forma politicamente inteligente, dizendo, aquilo não funcionou, os vizinhos não aproveitaram, provavelmente foi mal explicado, ou mal implementado, ou foi mal estudado. E o dinheiro que nós íamos gastar daqui a pouco tempo, nos próximos anos, vamos gastar nisto. E isso pode-se tentar sair por cima disto, em vez de, para tentar rechaçar as críticas da oposição, abrir ainda mais o buraco. Há 8 anos a campanha já inclui essa conversa do desmantelar, não desmantelar. Isto é uma conversa que é antiga em Viseu. Não vejo qual é que é o problema de uma pessoa de se reconhecer. Porque repare, eu também estou aberto, é que me expliquem o que é que vai ser feito agora. Sim. Mas, do que eu tenho assistido, não me parece que queiram arrepiar caminho não no sentido de desmantelar, mas dar outra utilidade ou outras estratégias daquilo ter a utilidade que supostamente era prevista no início. Porque se a coisa for continuar de forma refratária a responder às críticas com as contracríticas habituais
gerais e de que estão sempre contra tudo e contra todos e etc., sem demonstrarem estratégias diferentes de rentabilizar, se não há solução, não vejo qual é que é o problema de desmantelar. Pronto. Eu parece-me, enfim... Também não sei se há contratos que sejam complicados, não me parece que haja nada disso. Parece-me que o assunto funicular em Viseu interessa a uma minoria que está, digamos, na decisão política ou na ação política direta, interessa a uma minoria como interessa também a uma minoria de pessoas a ser transportadas. Quer dizer, parece que é um assunto que tem muito pouco interesse para a população em geral, porque não tem utilidade para a maioria das pessoas. Imagina que o Presidente da Câmara conseguia montar uma narrativa em que dizia isto aqui que se vai gastar, ou que se iria gastar, não se vai gastar em Viseu, vai-se gastar nas freguesias. Um discurso que é bastante... aceite e bastante, e aliás, e justamente na cidade. Passava por causa disso, passava por cima disso, passado 2 dias de bater palmas a esta decisão, já ninguém se... Aliás, eu não sei porque é que a oposição também não pode fazer. Mas também tem uma coisa, se for a oposição a tomar a iniciativa, nunca mais é feito, porque o Presidente da Câmara depois tem medo de dar os louros em quem quer que seja, e portanto, se calhar mais voltar quieto e tentar, pelas vias diplomáticas... Desculpa, tocas aí num ponto que vai muito além da questão do funicular, que é... Não, claro, teve uma questão de estilo e uma questão de... Há muitos anos que há um bocado esta ideia em pessoas que são os responsáveis autárquicos, que qualquer ideia da oposição, independentemente do partido, e estiveram alguns partidos, portanto, na Câmara Municipal, na vereação, com pelouros ou sem pelouros, na Assembleia Municipal estiveram vários partidos, uns estiveram, já não estão, mas ao longo da nossa história democrática, a oposição aqui na cidade sempre teve muita dificuldade, porque sempre houve um ou outro partido maioritário que pura e simplesmente nunca quis ouvir as propostas, por mais sensatas que viessem da oposição, Jorge, independentemente dos partidos. O sentido inverso também se verificava. Nunca nada feito pelos executivos, independentemente de quem fosse, estava bem feito. Era sempre de cima a baixo. Ou seja, ninguém se pode rir aí. Nem da oposição, nem da oposição. Deixa-me dizer-te o seguinte, eu há bocado comecei por dizer que o projeto Polis foi aprovado, não sei se referi isso, se calhar foi em off, o projeto de recuperação Polis, da construção do pavilhão multiusos, da recuperação do espaço do recinto da feira e, nomeadamente, do funicular, foi aprovado, se não por maioria absoluta, por uma larga maioria. Claro, do Sócrates, claro que vocês iam aprovar. Não é uma questão de ser do Sócrates. Olha, o doutor Fernando Ruas, ainda nesta Assembleia Municipal, vangloriou-se de ter sido ele a recuperar o recinto da Feira de São Mateus. E disse que foi uma excelente obra do arquiteto, um arquiteto que agora... Gonçalo Birne. E, portanto, mais um grande arquiteto a trabalhar na cidade de Viseu. Portanto, independentemente de ser do Sócrates, ou ser do Cavaco, ou ser de outro primeiro-ministro. Independentemente do legado que ele nos deixou negativo. Mas que foi importante na cidade e noutras cidades do país, foi. Mas basta percorrer... Eu não tenho essa... Eu fui deputado municipal em Viseu no anterior mandato. No primeiro mandato do Dr. Almeida Henriques, e depois renunciei no final do primeiro ano do segundo mandato. E diversas vezes petições da oposição foram aprovadas e, portanto, sim, havia havia um jeitinho do Dr. Mota Faria que... Sim, mas as petições... Sim, eram sempre discutidas e alteradas para toda a gente poder... Exatamente. Não era, só fazer uma pequena correção. Não eram petições, eram moções. As moções geralmente procuram ser consensuais, porque as moções têm um papel, digamos, suprapartidário. Mas muitas vezes eram limadas. Eram limadas. O Bloco de Esquerda fazia uma moção, o Partido Comunista fazia uma moção. Muitas vezes toda a gente estava de acordo com o sentido do que se queria aprovar. Os considerantes é que estavam... Mas, Francisco, aliás, tu presenciaste também que eu estava na mesa, portanto, certo. E era o Bloco de Esquerda, o CDS,
o PCP apresentar uma moção e geralmente o PSD ia votar contra. O PSD vai votar contra, mas no final acabava por votar a favor, porque entretanto... Que saltar tirava-se aquele considerando, Não, o Mota faria, bom, vamos lá ver o sumo da moção. Porque a questão é, no fim do dia, quando se partilha os objetivos, o que faz sentido é que as pessoas sejam suficientemente crescidas e para se geralmente adaptar. são moções que dizem respeito a aspectos relacionados com o Governo Central, com o Governo da República, não com uma ação concreta da autarquia. Tem esta particularidade. Durante muitos anos, por exemplo, o PSD apresentou moções por causa da Universidade Pública, sistematicamente. Enfim, e ciclicamente, porque quando o Governo, muitas vezes, até podia não ser de interesse apresentar uma moção que beliscasse de alguma maneira a ação do Governo, também havia um recuo. Mas isso é de qualquer um dos partidos. Da mesma forma que ouvia a oposição aprovar várias e elogiar várias medidas do... Eu, pelo menos a minha experiência na Assembleia Municipal de Viseu, obviamente nesse aspecto, globalmente, tenha a perspectiva, eu estou a falar de mandatos anteriores, que nesse aspecto era tolerante, e portanto não tenho essa visão tão... Historicamente havia 2 ou 3 discussões mais acesas, mas o tom sempre foi de alguma passividade e, portanto, com capacidade de encaixe de parte a parte. Por acaso eu acho que o PSD sempre foi bastante igual. Sim. Naquilo que era, eu tenho a maioria absoluta, quando se é a maioria absoluta, a tolerância é sempre menor. Não é só isso. Exceto agora com o António Costa, que vamos ter uma maioria absoluta dialogante. Exatamente. Não, mas o que acontece com o PSD em Viseu, depende com quem dialoga. É uma maioria absoluta há muito tempo. A partir de um certo momento, já não sentes que tens uma maioria absoluta política, sentes que és dono da cidade. Sim. E qualquer crítica é como se estivesse, não crítica política, é quase um ataque pessoal ou uma espécie de tentativa de conquista de Kiev. Está certo. Eu próprio, quando fiz política, destes anos todos que fiz política em Viseu, e uma grande parte, tive em 2 mandatos, e portanto tive 8 anos na Assembleia Municipal, até mais do que isso, porque uma parte até fui em substituição. Mesmo aquelas críticas que eram feitas de forma construtiva, ou mesmo aquelas que eram feitas demonstrando razões ideológicas pelas quais uma pessoa estava do outro lado, eram vistas com com uma espécie de uma grande contrariedade, e eram respondidas com rispidez. E eu às vezes até achava que era não só uma coisa que o António Almeida Henriques tinha, se calhar era o que fazia comigo, porque por causa das relações pessoais, eu tinha-lhe reconhecia-lhe essa justiça. Muitas das vezes, daquelas vezes em que ele sentia que tinha que ser mais duro comigo, mandava outra pessoa, sentia eu, era outra pessoa, presidente de junta ou alguém, e eram às vezes que era mais... mas isso... Notava-se, eu acho que é uma cultura que há no PSD em Viseu, sinceramente. Acho que é uma cultura de, quando alguém critica, que às vezes eram críticas que uma pessoa não podia deixar de fazer e que é normal, as críticas mais normais numa democracia. Orçamento, opções do plano, a opção do PSD é esta, eu ia mais por aqui. Ou respondia, o PSD utilizava argumentos pelos quais a carga fiscal ou as opções fiscais eram estas, e eu dizia, atenção que há outros argumentos para tentar baixar ou ir por aqui, são estes. E a resposta era sempre, não era não, isto está errado por isto, era, mas o CDS, não, eram sempre coisas, e o CDS não sei o quê, e o senhor deputado tal, e coisas às vezes até pessoais, ou porque tem mania, ou porque não sei o quê, e era uma cultura de pessoalização e rispidez que eu acho sinceramente que está pior agora. Do que sinto. Apesar de eu não fazer parte, enfim, além de fazer parte de nenhum partido, não faço parte dos órgãos autárquicos, mas esta discussão sobre o funicular, que eu acho que repara, é simbólica porque é caricata.
É simbólica porque é caricata. É inútil. É sobre uma coisa. Nós estamos a discutir uma coisa inútil, que está provado que é inútil e que o Presidente da Câmara está às voltas a tentar mostrar que é útil para salvar. Como se aquilo fosse. Repara, deixa-me só dizer isto para não parecer que estou totalmente do lado oposto. Eu acho que o Dr. Ruas tem muito mais do que o funicular para mostrar como legado. Claro. Como bom legado. Claro. Não há nenhum gostemos mais de um ou do outro, não há nenhum Presidente da Câmara que em Viseu tenha um legado maior que o Dr. Fernando Ruas. Estamos de acordo. Portanto, ele não precisa do funicular para nada. Para nada. Claro. E até pode usar assim, olha, foi o único erro que fiz. Até pode dizer isso em termos de obras, foi o único erro, ou melhor, até pode dizer assim, foi a única coisa que não correu como eu estava à espera. Não deslustra nada pelo contrário. Pelo contrário do legado dele, que é grande. Mas eu acho que ele pode e tem toda a legitimidade para dizer e quer que ele continue. E acho que é próprio da legitimidade dele que ele diga e quer que ele continue. E, portanto, não há nada a fazer. O que eu acho que é importante é sermos racionais sobre aquilo, assumir que aquilo é um funicular que tem aquele custo, tem aqueles problemas e que é algo que o município quer manter porque lhe reconhece aquela e a outra vantagem. E é legítimo. Aliás, ele tem o supremo dos argumentos para poder decidir, foi ele que foi eleito. Mas também, depois da decisão, tem o supremo dos juízes, que é a próxima eleição ser avaliado. Mas a questão é absolutamente legítimo que ele faça tem legitimidade aquela decisão. Agora, vale a pena esta discussão toda? Eu acho que não. Como eu dizia, interessa a uma minoria. Sim. Mas eu queria aqui voltar a um ponto que o Francisco começou. Mas eu senti essa falta. Eu não sei se o Partido Socialista será diferente, portanto, não. Mas eu senti aquilo que o Francisco refere, a falta de tolerância. Como sabem, eu renunciei ao mandato e, portanto, por divergência, foi com a questão. Houve várias questões que me cansaram e depois com a nova questão em que o PSD votou contra a requalificação do IP3. Portanto, o PSD lançou uma opção contra a requalificação do IP3, tendo a sociedade civil liderado, porque a requalificação não é a solução ideal, mas é um passo no caminho certo. Ninguém põe em causa a necessidade de uma autoestrada, mas realisticamente, àquele momento, era a solução, melhor solução que conseguíamos. E, portanto, o PSD votou contra por mero oportunismo político e, portanto... Chamado taticismo político. Na altura era vice-presidente da Assembleia, portanto, através de outra organização, fui primeiro subscritor da moção e, portanto, ou da petição. Não podia entrar em contradição. Não podia entrar e demiti-me, renunciei naquele momento e renunciei a um conjunto de coisas todas e depois passei para o lado do proscrito do poder e, portanto, felizmente não... Dark side of the force. Passei para o lado negro da força e, portanto, mas reconheço aquilo que o Francisco diz, mas também não sei se os outros partidos são iguais e, portanto, não sei... Exatamente. Não sei se tem a cultura... Não sei se A cultura democrática é muito difícil, porque é muito fácil ser democrata quando não é connosco, quando não é a nossa decisão que está a ser julgada, quando não é o nosso futuro que está em jogo, quando não são os nossos votos que vão ser julgados. A democracia em Portugal tem este problema, que nós temos uma falta de maturidade e uma resistência ao escrutínio, que ainda não temos maturidade, ainda não temos uma democracia suficientemente madura. Os 40 anos não chegaram para sermos maduros. Não aguentamos o escrutínio, damos mal com a crítica, não aceitamos bem a diferença de opinião. É típico da maneira de ser português, de ter dificuldade. Mas não nos ajuda. Não, mas nós estamos aqui a ver... Espera aí, Francisco. Nós estamos aqui a analisar um caso concreto, objetivo. É concreto, que é um paradigmático. Sim, mas tudo isto estamos a falar. Estamos todos de acordo. Opções políticas, de estilo de liderança, estamos todos de acordo. O estilo da política autárquica também, muitas vezes. Estamos todos de acordo. Porque também acontece que muitas vezes. O que o Nuno diz está corretíssimo, mas nós estamos aqui a ver um caso concreto, um caso muito específico que nós... Que é do nosso espaço onde vivemos e aqui é uma teimosia, chama-se isto teimosia, não se chama outra coisa. Agora, se me apresentarem um estudo técnico que diga assim,
sim senhora, vamos reabilitar esta estrutura porque é rentável, é execuível, é prática, soluciona um problema que está a montante ou a jusante. Agora, se me apresentarem esse estudo, eu sou o primeiro a fazer meia-culpa. Até lá, estou a criticar. Exato. Mas eu queria pegar aqui numa coisa que o Francisco disse no início, logo aqui do nosso programa, se me permites, que é a questão, falou na Ucrânia e no contexto que nós estamos a viver, e nos valores de unidade no espaço mais que europeu, no espaço ocidental, não é? Porque, e no mundo democrático, não é? Mas há um aspecto que eu gostava aqui de dizer, e o papel de Portugal, não é? Dos portugueses, o papel nisto tudo. Bem, nós temos duas figuras que não podemos esquecer nesta questão, que é o António Guterres, que é secretário-geral da ONU, quer dizer, que é uma figura. O papel de Portugal, o que é que nós vamos fazer? Se calhar pouca coisa, não é? Vamos dar umas coisas, como fomos este fim de semana, para enviar para a Ucrânia, se calhar não chegam lá, se calhar chegam ao sítio errado, mas tomamos uma atitude. Como quando foi de Timor. Timor estava tão longe, mas fomos para as manifestações, para a rua, para os jornais, para a comunicação social, falámos aos amigos, cá e lá fora, foi importante. E este caso é a mesma coisa. Portanto, temos o António Guterres, que é secretário-geral da ONU, onde tem sido debatida esta questão de forma dramática, e depois temos um outro senhor, que é o António Vitorino, que é o responsável pela Organização Internacional para as Migrações. Portanto, são dois portugueses que estão em dois cargos extremamente com uma grande visibilidade. Sim, devemos estar abertos a receber. E, portanto, também temos um papel muito ativo e visível. São figuras que estão na cena internacional com visibilidade. E eu acho que isso é importante. E os ucranianos é o tipo de migrantes que nos interessam. Porquê? Porque são pessoas, em geral, qualificadas e, portanto, que nos interessam para o nosso desenvolvimento futuro, e, como aqui já falámos, temos necessidade de captar pessoas para a região. E, portanto, acho que a região de Viseu deve estar... noutro fórum também vamos estudar um conjunto de medidas para ver se, inclusivamente, falar com empresas, ver se estão interessadas em receber migrantes, ou necessidade de receber migrantes, e, portanto, e depois aí interagir com outros intervenientes da sociedade civil para criar mecanismos de atração. Mas acho que, estou de acordo, somos um povo, nestes momentos, um povo fantástico, e necessitamos de e, obviamente, e temos todo o interesse e além do lado humanitário, temos todo o interesse em receber... Mais uma questão moral. Uma questão moral, exatamente. Além disso, é uma questão... Exatamente, de inteligência. Nuno, para terminar este tema, que será um tema único deste programa e, portanto, que me pareceu bastante interessante. Nuno, queres comentar alguma coisa sobre este tema? Acho que sim, acho que é o mesmo medo que uniu a Europa e o Ocidente todo, é também aquilo que pode servir de motivação para nos gerar ou nos fazer preocupar com coisas mais importantes. E, portanto, da mesma maneira que este conflito serviu para transformar alguém que há uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, nos fazia rir enquanto ator, que pela sua popularidade chegou à presidência da República, ficou agora conhecido no mundo inteiro por dizer: não quero boleias, dê-me armas, não é? E, portanto, este medo e esta capacidade de unir pessoas, acho que deve servir de mote para nos mobilizar, para decidir e falar e promover reflexões e caminhos que sejam de interesse, que nos permitam crescer e que, obviamente, nos tirem destas guerrinhas de funicular e de viriato, que não nos ajudam. Para além disso, já agora um comentário para fazer uma espécie de círculo total. Por outro lado, quem nos dera a nós que os ucranianos estivessem a discutir o funicular? Ou seja, o direito, repara, o direito que nós estamos... eu não tenho grandes ilusões de que grande parte destas guerras, as guerras por zonas de influência, são guerras amorais, no sentido que o que está ali é estratégia, é tentativa de consolidar uma presença estratégica no mundo que é, de certo, na base, não tem propriamente os valores do iluminismo. Mas também tem a ver.
E, para além disso, ganha um lado ou ganha o outro, e isso tem consequências diferentes na forma como o mundo se organizará daqui em diante. Porque se ganhar o mundo dos autocratas, a autocracia será mais preponderante do que a democracia, do que se ganhar o lado dos democratas. Mas ganhar o lado dos democratas é isto mesmo, é nós podermos irritar uns com os outros numa Assembleia Democrática em que ninguém esmaga o outro, a não ser oralmente. Sim. Muitas vezes por questões... E com a educação, já agora. E com a educação. O esmagar com a educação. Até pode ser educação. Eu prefiro com a educação. Porque se for isto, porque no fundo é esta normalidade. Nós estamos aqui a discutir estilo e exagero retórico e às vezes desonestidade intelectual, mas isso também é democracia. E enquanto for só isso, quando for só esse o problema, não é problema. O problema da nossa ordem política, tanto melhor. Deixem-me terminar com uma frase motivadora: o lado democrático vencerá. Acho que estamos seguros disso, e pela reação de muitos países eu penso que o lado da justiça e da democracia vencerá. Portanto, terminamos o programa. Muito obrigado por nos terem acompanhado. Até daqui a 15 dias.